Boa tarde, igreja. Boa tarde, irmão. Vamos refletir um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Mas antes disso, o texto é bem conhecido. Antes disso, vamos primeiro orar a Deus, entregarmos-nos na mão do Senhor. Eu gosto muito nesse momento, sempre que estou para ministrar a palavra, gosto muito de recordar o Salmo 119, Salmo 119, verso 18. O salmista faz um pedido a Deus que se tornou uma prática minha, sempre que chegar o momento da palavra, fazer essa oração que nem o salmista fez. Salmo 119, verso 18. O salmista clama a Deus dizendo: desvenda, ó Deus, os meus olhos, para que eu compreenda as maravilhas da sua lei. Esse é o clamor, é o pedido que ele fez a Deus. Desvende, Senhor, os meus olhos. É como se estivesse com um pano sobre os seus olhos e ele não conseguisse observar. Então o salmista diz: desvenda, ou seja, remove aquilo que é a trava, aquilo que é a barreira que há nos meus olhos, para que eu consiga compreender as maravilhas que há na sua lei. E aí eu compreendo que é possível, afinal, termos a palavra de Deus, lermos ela e ainda assim não vermos o quão maravilhosa ela é. Lermos a palavra do Senhor, sairmos dali e falarmos o que há de especial então nessa palavra. Como todos nós conhecemos, há muitos homens que já leram, estudaram a Bíblia e hoje olham para a Bíblia e falam: o que há de especial aí? Esse é um livro inventado pelos homens. É muita invenção que está aqui. Por quê? Porque eles não conseguem ver as maravilhas que existem nesse livro. Então o salmista, no Salmo 119, 18, ele faz esse pedido ao Senhor. Então convido a igreja também a orarmos a Deus, pedindo: Pai, agora que vamos entrar na sua palavra, agora que vamos meditar a sua palavra, desvenda os meus olhos para que eu saia daqui compreendendo a sua palavra, para que eu saia daqui compreendendo a maravilha que há na sua palavra, porque ela é o pão de cada dia. Oremos a Deus. Nosso Pai, nosso Deus, estamos, Pai Santo, nesse momento para refletirmos a sua palavra, para meditarmos como igreja. Assim como salmista, nós também clamamos a Ti. Desvenda, Senhor, os nossos olhos. Dê-nos entendimento, discernimento da sua palavra, para que nós possamos, diante da sua palavra, compreender as maravilhas que há nela. Para que diante da sua palavra, a igreja, Pai Santo, compreenda o que há de especial, porque que o Senhor enviou-nos a sua palavra, porque que o Senhor diz que de dia em dia nós devemos meditar, toda manhã, toda noite, dia e noite nós precisamos meditar. Por quê, Pai? Porque acreditamos que nela há palavra especial, porque nela há a mensagem que transforma, a mensagem que vivifica, a mensagem que muda, Pai Santo, o nosso interior. E nós clamamos a Ti: desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos compreender a maravilha da Sua palavra. Para cada um de nós aqui, Pai, a nossa mente aqui, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, possa sair daqui compreendendo a Sua palavra, compreendendo a Sua mensagem, Senhor. Não permita que nenhum de nós saia daqui, Pai Santo, sem compreender a Sua mensagem, Senhor. Ajude-nos, Pai Santo, a ver o quão maravilhoso é a Sua palavra, a ver o quão maravilhoso é o Teu projeto. Fale conosco, Senhor. Fale conosco, Pai Santo. Em nome de Jesus, nós assim oramos e clamamos. Amém? Amém. Igreja, Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Se tu pensa em Bom, então o nome da nossa capela é Aliança da Vida. E o tema que nós estaremos abordando hoje é Aliança da Vida, uma igreja presente e impactante. Aliança da Vida, uma igreja presente e impactante. Outra vez, Aliança da Vida, uma igreja presente e impactante. Para aqueles irmãos que gostam de anotar, então podem já anotar. Não é muito cultura nossa anotarmos mensagens, reflexões, mas seria bom, porque assim em casa nós podemos meditar, voltar a refletir naquilo que é a palavra do Senhor. Aliança da Vida, uma igreja presente e
impactante. Amém? Qual é o nosso tema? Bom, então pelo menos o tema já está na nossa memória, provavelmente não vamos esquecer. Antes de nós voltarmos a ler o nosso texto que foi lido hoje, queremos primeiramente agradecer a Deus por nos dar a graça, a oportunidade de estarmos aqui diante da sua igreja, diante da sua noiva, para partilhar a palavra do Senhor. Demos graças a Deus e também à direção aqui da capela por nos permitir estar aqui, aceitar que fôssemos o pregador do dia de hoje. Muito obrigado, que Deus vos abençoe mais e mais. E também agradecer à educação cristã, isso a direção da própria paróquia. Como sabemos, a paróquia é composta por capelas. Não é? Esta é mais uma capela que compõe a paróquia Jesus e Fé. Então, sem a aliança da vida, a paróquia Jesus e Fé não está completa. A gente precisa compreender isso, porque às vezes nós olhamos na paróquia, eles da paróquia, nós da capela não. A paróquia somos todos nós. A junção das a junção das 4 capelas é que se torna paróquia Jesus e Fé. Amém? Então agradecemos a direção por permitir e nos convocar a sermos o pregador do dia de hoje. Amém? Amém. Bem, rapidamente, a nossa reflexão, espero eu que seja rápida. Não tem sido fácil para mim ser rápido. Mas nós estamos no livro de Mateus, no capítulo 5 desse livro, a partir do versículo 13 até o versículo 16, que que fizemos a leitura, a meditação dela. Nós queremos falar sobre Mateus, esse livro que é o primeiro, como vimos na nossa moderadora ou liturgista, que é o primeiro livro do Novo Testamento. E é um livro especial porque é um livro que mostra aquilo que é o Evangelho de Jesus de acordo a Mateus. Então, com base no relato de Mateus, a gente tem a oportunidade de compreender o Evangelho de Jesus Cristo. Esse livro também é especial porque ele tenta mostrar, ou vem para mostrar, que Jesus não é simplesmente um profeta que veio aqui no mundo. Mateus estava focado em mostrar para aquele povo de que Jesus é o rei esperado que viria em Israel. Então, Mateus tinha isso como visão. Há um rei que Deus prometeu desde o Antigo Testamento, desde os primórdios, desde o tempo dos nossos pais, de que viria esse rei. Esse rei tem o seu reinado. Então, Mateus está focado nesse livro, ao escrever o Evangelho segundo Mateus, para mostrar que Jesus é o rei esperado. Ele também estava focado em mostrar que Jesus era o rei, o Messias, que iria cumprir ou veio para cumprir tudo aquilo que era dito pela lei e pelos profetas. Por isso nós vimos em algum momento, Mateus vai repetindo sempre a frase que assim foi feito para que se cumprisse a lei, ou para que fosse cumprido, ou de acordo à lei, ou de acordo com os profetas. Ou seja, sempre a remeter o povo a recordar, olha, a lei, Antigo Testamento, os profetas profetizaram acerca disso. Jesus está a cumprir isso. Jesus está a realizar isso para cumprir o que foi dito ali atrás. Então esse era o foco de Mateus, um livro especial, começando com a genealogia de Jesus Cristo. Depois entramos para um momento nesse livro que é especial para nós, porque ele, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus está a falar com os seus discípulos. Jesus é um rei que veio aqui ao mundo. E como todo rei tem um reino, e como todo reino tem uma cultura, todo reino tem uma ética a ser seguida. Todo reino tem aquilo que é as maneiras de viver e de fazer num determinado reino. E no capítulo 5 até o capítulo 7, é Jesus passando a visão de como funciona o reino dos céus. É Jesus passando a visão de como funciona o reino de Deus. E nós somos a igreja
de Cristo. O que quer dizer que nós pertencemos ao reino de Deus. Nós estamos aqui na terra, é verdade. Mas sabemos que estando na terra nós somos peregrinos. Amém? Amém. Nós somos passageiros, amém? Amém. E enquanto passageiros que abraçaram a mensagem do Evangelho, que abraçaram o sermão do Senhor, Jesus tira um tempo para falar a esse povo. Para comunicar neste povo aquilo que é o sermão, aquilo que é a mensagem, aquilo que é a cultura, aquilo que é a visão do reino dos céus, do reino de Deus. Então, se nós vivemos num mundo onde o pecado reina, Jesus vem aqui mostrar como é que funciona no reino dele. Se nós vivemos num mundo onde a injustiça reina, Jesus veio para mostrar como é que funciona no seu reino. E nós sabemos a oração do Pai Nosso. Como é que nós oramos? A oração do Pai Nosso. Santificado seja seu nome. Venha seu reino. Seja feita a sua vontade. Parou. Jesus ensinar a sua igreja, seus discípulos, a orar. Ele disse que eles precisam orar pedindo a Deus que venha o seu reino. O reino chegou. Eis que é chegado o reino dos céus. Jesus proclamou isso. O reino ao chegar, ele diz, não ore simplesmente para o reino chegar, mas que seja feito o quê? A vontade de Deus. Então, o que é feito lá no céu, Jesus está a dizer, agora tem que acontecer aqui na terra. O reino dele, quando chega, vem para implementar aquilo que é a cultura dele, aquilo que é a ética dele, aquilo que é o respeito, a justiça do reino tem que ser implementado. E nessa sequência, nós entramos para o capítulo que nós chegamos, os versículos que nós chegamos, mostrando que vós sois o sal e vós sois a luz. Atenção que o que Jesus está a dizer aí não é que vocês podem ser o sal, que vocês podem ser a luz, como se fosse uma possibilidade, algo que nós deveríamos escolher. Não. Jesus olha para a sua igreja, para a sua noiva, para os seus discípulos, para nós e diz, a vossa identidade é esta. Vós sois o sal da terra. Isso é o que vocês são. Vós sois a luz do mundo. Isso é o que nós somos. Por isso que nosso tema hoje é Aliança da Vida, uma igreja presente e impactante. Porque são dois assuntos que Jesus traz que nós precisamos refletir como igreja. Tá bem, eu sou o sal, eu sou a luz. O que isso quer dizer? Quais são as implicações que isso traz para nossas vidas? Como igreja de Deus. Que mudança o ser sal, o ser luz, trará na minha própria vida? Então vamos refletir aqui em alguns pontos rapidamente sobre este assunto. Sabemos que o assunto, ou o capítulo e o texto que nós lemos hoje, já foi pregado várias vezes, inúmeras vezes. Então não é algo tipo uma novidade para nós, né? É um assunto que nós já dominamos, já conhecemos. Vós sois o sal da terra. Quando eu reflito sobre isso, que é o versículo 13, diz, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, nas minhas anotações, eu fiz aqui o primeiro ponto que eu gostaria de refletir com a igreja é, vós sois o sal da terra, fé que toca a realidade. Jesus está dizendo, nós somos o sal da terra, vós sois o sal da terra. Então precisamos olhar numa fé que toca a realidade atual. O sal, como já foi dito por muitos pregadores, e durante a semana ainda se pregou sobre isso, acho que na quinta-feira, o pregador foi o irmão Adelino José, que é da paróquia GC, foi o convidado na Semana da Juventude e pregou lá. Então, sobre ser sal, nós sabemos que pelo menos existem duas funções do sal desde a antiguidade, duas funções. A primeira era para preservar os alimentos.
E eu creio que todos nós conhecemos, porque todos nós viemos de uma zona, espero eu, em que na falta de luz, quando os pais compravam peixe, frango, infelizmente a nossa realidade em Angola agora estabilizou um pouquinho, mas naquele tempo a luz falhava muito. Em algumas zonas ainda falha bastante. E naquele tempo, quando a luz desaparecesse, quando o dono decidisse desligar a energia, nós que temos frango, nós que temos peixe na arca, depois de um tempo, a frescura terminava. Os pais ficavam preocupados. Se a luz não vir mais tarde, o frango vai estragar, o peixe vai estragar. Mas graças a Deus, os nossos pais sabiam que há uma maneira de conservar o peixe e o frango. Qual era? Salgar ela. Desde a antiguidade, o sal já tinha essa função. Então, em vez de deixar o peixe apodrecer, tirávamos da arca, abríamos o peixe ou o frango, metíamos bastante sal, deixávamos ali no sol, para que o poder do sal entrasse nesse alimento e conservasse este alimento. Jesus está a dizer, vós sois o sal da terra. Então, nós precisamos olhar, ok? Para que a comida não estragasse, nós metíamos sal para conservar, para proteger, para manter a comida ainda numa condição que um dia seja possível cozinhar e comer. Então, Jesus está chamando nossa atenção. A nossa fé tem que tocar a realidade. A nossa fé tem que envolver o mundo em que nós estamos. Não basta simplesmente nós falar que nós temos fé, que nós cremos em Deus. Quando a nossa realidade está a apodrecer e nós não estamos a fazer nada. É como se numa casa tivesse sal, o peixe está ali a apodrecer, mas o sal está ali no saleiro. Enquanto ele continuar no saleiro, o peixe vai continuar a estragar. A casa tem sal, sim. É preciso que alguém tire esse sal do saleiro, do pacote, do saco, espalhe no peixe ou no frango para conservar. Todos nós concordamos que o mundo jaz no maligno. Todos nós sabemos, como revela a palavra, que todo mundo está, todo mundo, não é não. Existe uma pessoa que não está em Deus, mas ele é bonzinho. Então, não. Segundo a Bíblia, quem não está em Cristo Jesus está nas trevas. Está no maligno. Quem não tem Cristo Jesus, ainda que participe na igreja, ainda que participe no culto, ainda que participe num grupo coral, a palavra revela que ele está perdido, está morto, ainda não tem vida. Então, eu que sou sal, preciso ir nesse mundo, tocar a realidade deste mundo. Para quê? Para tentar conservar. Nós somos o sal da terra. Não adianta termos uma fé na qual não se compadece, não busque e não vai atrás daquilo que realmente precisa ser. Jesus vai dizer, vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, se o sal perder a sua propriedade, se o sal perder a sua capacidade, segundo o rei desse reino diz, para nada mais serve. Para nada mais serve. Continua a ser sal, continua ali presente, está ali o sal, mas perdeu a sua propriedade, para nada mais serve. A outra função que existia no sal e continua até hoje é que o sal dá sabor. Todos nós sabemos que comida pode faltar pepino, pode faltar alho, pode faltar vinagre, mas se faltar sal, todo mundo vai dar conta. Claro, alguns de nós somos hipertensos, somos aconselhados a não comer, não utilizar o sal. Mas os que utilizam sal sabem que logo que ele come uma comida que não tem sal, sente logo. Está a faltar sal. Está a faltar sal. Por quê? Porque ela dá sabor à comida. Ninguém vai falar, está a faltar alho. Esse feijão está a faltar alho. Quase que ninguém dá conta. Mas se faltar o sal, todo mundo na festa vai saber que aquela comida não tinha sal. Não estamos a ver ele, mas sabemos que ele está aí. Porque estamos a sentir as suas propriedades. Estamos a sentir a sua função na comida. Jesus disse que vós sois o sal da terra. Se esse mundo não tem sabor, Jesus está dizendo, eu vim deixar aqui no mundo para que vocês sejam aqueles que vão garantir o sabor na terra.
Se o mundo já não há gosto, não há sabor, eu vos deixei aqui na terra para que vocês deem sabor a essa terra. E outro ponto é sobre ser luz, que é o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você não tem como você edificar uma casa ali em cima de um monte e esconder ela. Todo mundo verá. Então Jesus vai falar sobre nós. Versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. É o que vem do gueto. Nós temos candeeiros e ela iluminava. E naquele tempo eles tinham como se fossem espaços nas paredes. Acho que alguns já viram os vídeos que metiam lá nas paredes. Nos filmes da vida parece que eles acendiam lá, eram os veladores. Ele vai mostrar que nós não metemos debaixo, é por cima, para iluminar todo o espaço. Precisa iluminar todo o espaço. A diretora, ao pregar nessa semana, a diretora Lourdes Domingo, diretora da Juventude, ao pregar, ela levou uma vela na Semana da Juventude. Interpretando esse versículo, ela acendeu e disse: é isso que Jesus disse sobre nós. Nós somos a luz. Quando você apaga ela, continua escuro. É uma escuridão. Se for de noite, alguém pode pancar ou cair. Então, quando Jesus fala que nós somos a luz do mundo, nós precisamos olhar o que é que a luz faz. Primeiro, nós sabemos que onde há escuridão, se nós acendermos a luz, o que é que vai acontecer? Vai ficar claro. Já em algum momento, acendeu-se a luz, onde tinha escuridão, e continuou escuro. Jesus está a dizer: vós sois, nós somos a luz do mundo. O mundo está nas trevas, é verdade. Mas nós somos aqueles que vão iluminar este mundo. As pessoas não sabem para onde ir, estão perdidas. A gente vê, para quem usa redes sociais, para quem assiste telejornal ou notícias, a gente vê de tempo em tempo suicídio acontecendo, cada vez em maior escala. Pessoas se matando, já não estão aguentando mais a vida. Estão na escuridão, estão em trevas, já não sabem o que fazer. Jesus está dizendo: vós sois a luz do mundo. É esperar que nós fôssemos até nessas vidas escuras e trazer a luz, como nós dissemos. Sempre que se acende a luz, onde está escuro, querendo ou não, a escuridão vai ter que desaparecer. A luz vai iluminar. Então está a dizer: a minha igreja, a minha noiva é a luz. Se ele está num lugar onde tem trevas, não há problema. Eu sei que ele vai iluminar aquele lugar. Aleluia. Amém. Aí nós temos o nosso tema, Aliança da Vida. Uma igreja presente e impactante. E nós refletimos nesse tema. Por quê? Por quê? Porque, infelizmente, ainda estamos numa capela. Daqui a pouco, nós estaremos num centro de comunhão. E um pouquinho mais, nós estaremos numa paróquia. Ou seja, a Aliança da Vida ainda é capela. Está a começar. Daqui a pouco, vai ser um centro de comunhão. E, mais tardar, uma paróquia. O problema da nossa igreja, Igreja Evangélica de Angola, falo como ex-diretor da juventude. O nosso problema é que nós não começamos desde a base a refletir o ser sal e ser luz. Nós esquecemos isso. Nós construímos igrejas boas, nós nos reunimos, muito bom, mas nós esquecemos que a missão, o chamado de Jesus, não é vinde e permanecer aqui, vinde e sentar aqui, vinde e descansar aqui somente, não. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Sim, no final ele disse: ide ao mundo, pregai o evangelho. Então a gente vem aqui, recebe o refrigério de Jesus, recebe a vida. Jesus fala: agora vai ser sal no mundo, ser luz para essa nação, para esse povo. Então a Aliança da Vida está no Sambizang. Muito bom. A questão é: esse bairro aqui nos conhece? Porque se Jesus nos trouxe nessa zona, Papai Nonoca, é porque Jesus tem um plano. Se Jesus nos trouxe aqui nesse bairro, é porque ele tem uma missão, tem um foco. E não pode ser o foco dele que nós sejamos luz e sal no Cacoaco,
no zango, e onde nós estamos implementados ou implantados, ninguém nota a nossa diferença, a nossa presença. Então, alguma coisa está a falhar. Então, o meu conselho hoje é nós, como igreja, sentarmos e vermos como nós podemos ser sal e como nós podemos ser luz para essa comunidade. Que projeto, que ação Jesus espera de nós? De tal forma que se nós desaparecermos daqui, se fecharem essa igreja aqui, não será só nós a reclamar, será o bairro inteiro a dizer que essa igreja não pode fechar. Se a administração vir falar, não, fecha essa igreja, será que os vizinhos vão se levantar contra? Será que os vizinhos vão reclamar? Ou eles vão dizer, eles mesmo também, estavam aí, entravam, saíam, vinham todos os dias, todas as noites, nunca vimos nada de diferente. Vós sois o sal da terra. A nossa terra é aqui no Samizanga. Nós somos a luz do mundo. O nosso mundo começa aqui no Samizanga. Nós precisamos, como igreja, não focar só nossos olhos em nós mesmos. Eu sei que a vida está difícil, é verdade. Eu sei que nós estamos a passar por dificuldade, é verdade. Mas nossos olhos não podem se fechar só em nós. Jesus disse, nós somos o sol da luz. Então a nossa fé tem que ser uma fé visível. Uma fé que se vê, que ilumina. Uma fé que o gatuno que vive aqui, que aquele jovem que não sabe para onde ir, possa ouvir o evangelho da nossa boca e ter a oportunidade de se encontrar com Jesus, porque nós pregamos o evangelho, porque nós pregamos a mensagem. Aquela mãe, aquele pai que está aí, que às vezes nem tem o que comer, que às vezes está doente, ninguém foi lhe visitar, receber alguém da igreja, falar que não, olha, nós somos membros da igreja aqui, a igreja vizinha. Nós viemos e gostaríamos de orar por si. É uma ação que talvez vai nos levar 5, 10 minutos, 20 minutos, mas que vai significar muito para essa pessoa que recebeu essa visita, essa oração. Aí sim, o texto diz assim, no versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essa é a visão do reino. Essa é a cultura que Jesus está a trazer para a igreja. Nossa líder da capela, na visão de Jesus, é isso que ele espera de nós. Que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como é que eles vão ver as nossas boas obras se tudo que a gente faz é só para nós aqui? Como é que eles vão ver o que a gente tem feito de tal forma que eles glorificam o Pai nos céus se tudo que a gente pensa é simplesmente a nossa capela, a nossa paróquia, a nossa igreja? Nunca é a nossa comunidade. Temos crianças fora do ensino. Nós temos uma paróquia, temos uma capela, nós temos um templo. O que nós podemos fazer? Como podemos ajudar essas crianças? Para pelo menos dizer, olha, eu aprendi a ler numa igreja ali. Temos muitos mais velhos que hoje são grandes homens. Dizem que aprenderam. Os primeiros ensinos foi numa capela, numa escola comunitária, numa escola de uma igreja. Creio que os mais velhos sabem, né, sobre o Kimpon, sobre essas missões que a IEA teve na sua raiz. Foram centros, foram bases que serviu para educar muita gente. Educar muita gente. Muitas aprenderam a ler, a escrever em alguma coisa que era criada por uma igreja. A Igreja Evangélica de Angola começou assim, ensinando. Hoje nós estamos preocupados, porque a gente está vendo que o foco, talvez, já não é mais o que deveria ser. Aliança da Vida, uma igreja presente e impactante. Sejamos presentes nesse bairro. Temos o Evangelho, temos a garantia da salvação. Então, nossa preocupação não é mais
o inferno, porque Jesus já disse que eu morri na cruz por vocês, eu garanti a vossa salvação. Agora, que estão no mundo, sejam luz, sejam sal. Então vamos nos reunir, sentar, como podemos ser luz, como podemos ser sal. Talvez, para tal, nós precisamos começar a mostrar amor na sociedade, na comunidade, no bairro em que nós vivemos. Está vindo o Natal. Esse ano talvez não vai ser possível, porque o nosso Natal será como? De novo entre nós. Por que não pensamos em um Natal comunitário? Vamos pensar os outros que estão fora. Por que não fazermos um esforço? Os pais, talvez, pela idade, já não têm como se movimentar muito, mas pelo menos sentar com a nova geração e passar essas ideias, esses ensinamentos, essa visão na nova geração. Olha, não permita que a aliança da vida seja uma igreja que só olha para si mesmo. Vocês são jovens, comecem a olhar no nosso bairro. Comecem a sair, a fazer atividades que vão impactar, tocar vidas desse bairro. De tal forma que aquela mamã que está aí nesse quintal possa sentir que eu preciso vir nessa igreja. Porque às vezes uma ação pode mudar o entendimento de alguém. Há quem passou aí numa igreja porque foi atendida por alguém daquela igreja. Porque ouviu algum conselho de alguém daquela igreja. Porque às vezes recebeu alguma ajuda, algum apoio por alguém daquela igreja. Ele viu, essa igreja afinal, sim senhora, mora aí. Ajuda umas pessoas. E eles vêm aqui, ouvem o evangelho de Cristo, entregam a sua vida a Jesus. E ao entregar a sua vida, ouvem, olha, aqui não é vir para sentar somente. Assim como nós fomos na tua casa, pregamos o evangelho, demonstramos amor. Nós esperamos que também saias, vai também na casa do teu irmão, do teu próximo, do teu vizinho. Demonstra o mesmo amor. E a igreja em Atos começou a crescer assim. Eu ouvi o evangelho, vou, prego lá também o evangelho, trago. Apóstolo, o irmão aceitou Jesus, já aceitou, mais um irmão. Ensina a palavra, como Jesus disse, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Ele ouve a palavra, também sai, vai, prega a palavra, depois volta. Eu vos farei pescadores de homens. São nossos pais. Talvez pela idade, já não será possível nós andarmos tanto quanto nós poderíamos se fôssemos jovens. Então, nós temos a oportunidade, como mais velhos, de pelo menos começar a sentar com nossos jovens. Falar, a igreja precisa ser sal e precisa ser luz do mundo. Não vamos seguir essa cultura que nós crescemos com ela. Não. Stober deixou o seu país para vir aqui pregar a palavra e hoje nós temos a IEA. Nós precisamos dar continuidade disso. A começar onde nós estamos implantados. A começar no nosso bairro. Seria bonito ouvir um dia que nós realizamos uma ação para ajudar a comunidade. Talvez seja uma ação que vai mostrar que nós somos sal e luz. Evangelização não pode faltar. É a palavra do Senhor. Sentar com alguém, conversar, é necessário, porque há pessoas que querem falar, mas não têm com quem falar. Há pais que estão chorando em casa, frustrados em casa, por causa da situação dos filhos, por causa da própria condição social. Não tem ninguém que venha bater a porta e falar, nós somos da igreja e tal, e gostaríamos de conversar um pouquinho com a mãe, com o pai. Às vezes não vamos precisar falar muita coisa, mas o fato dele abrir-se vai ser um dia diferente na vida dele. Precisamos pensar nisso. Talvez é um dia fazermos o que nós fizemos aqui, o que estamos a fazer para o Natal. Né? Cada um quilo de arroz, 1 quilo de feijão. É para nós, né? Para comermos entre nós. É bom. Mas também um dia podemos pensar, não, olha, temos aqui vizinhos. Vamos fazer 1 quilo, 1 quilo, 1 quilo. Vamos distribuir. Se perguntarem por que, vamos falar, não, porque Jesus nos ensinou a partilhar. E o pouco que nós conseguimos, viemos partilhar.
fazer isso. Às vezes olhamos também entre nós aqui. Alguns já não estão a aparecer. Visitarmos. Sermos luz para esses. Fortalecer. Trazermos uma dinâmica diferente para a nossa congregação e a nossa igreja. Então, não sei se estamos dispostos a realmente vivermos aquilo que Jesus disse a nós, que é sermos sal e sermos luz. O evangelho começa aqui dentro, internamente, mas ele é para ser externizado. É para sair, não é simplesmente estar conosco, a informação, a mensagem, a salvação, a vida, mas é transbordar para alcançar outros também. Aliança da vida, uma igreja presente e impactante. E o impacto é esse, as obras que a gente vai realizar na comunidade, nos mais desfavorecidos, dos necessitados, eles dirão, vale a pena ter uma igreja aqui. Se os gatunos, os drogados começarem a se converter, ou começarem a abandonar os seus maus caminhos, porque estão a ouvir a mensagem do Senhor, e nós todos sabemos que a mensagem de Deus impacta e transforma, porque nós hoje estamos aqui, temos a história nossa também, de onde nós viemos, de onde nós saímos. Se essa mensagem nos tocou de tal forma que nós abandonássemos de onde nós estávamos, será que não é a mesma também que pode chegar a transformar outras pessoas? É claro que pode. Pode. Mas nós temos que nos predispor, irmos para isso acontecer. Isso se tornará impactante para essa comunidade. De tal forma que eles falam, não, essa igreja é uma bênção para o nosso bairro, para a nossa zona. Então, que cada um de nós se disponha a ser sal e luz, a levantarmos de nossos bancos, a irmos ao campo e pregar a palavra, como Jesus disse. O campo está preparado, está pronto. Infelizmente, poucos são os trabalhadores. E ele pediu, oremos ao Pai, roguemos ao Pai, que envie mais trabalhadores para irem ao campo e fazerem cumprir a missão. Cada um de nós que é chamado para entrar nessa igreja e aceitou a Cristo Jesus, é chamado para ser um trabalhador. Aliança da vida, uma igreja presente e impactante. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Amém.